Oi, eu sou a Rani e esse é o Rascunho Aberto e aqui é sobre aprender vendo nascer. A ideia do Rascunho Aberto é abrir o meu Word, escrever um texto e ver o que vai acontecer. Depois a gente lê e analisa o texto juntos. Lembrando que não tem nada a ver com muita técnica, é mais sobre ver como que um texto nasce, bem no freestyle. E se você gostar desse formato, deixa aqui nos comentários, interaja aqui comigo. Não esquece de curtir esse vídeo e você também pode sugerir uma frase, um tema, um gênero em qual eu possa me basear para escrever o próximo trecho do próximo Rascunho Aberto. A frase que eu escolhi para escrever hoje é: a hospitalidade pode ser desconfortável. Eu já tava com esse tema na cabeça porque eu gravei um vídeo sobre esse tema para o meu Instagram. Então eu vou escrever algo ficcional baseado nessa frase. Uma pausa no vídeo que minha gata pegou meu fone. Voltando para a nossa história.
Ok, terminei de escrever aqui o nosso texto e agora eu vou ler junto com vocês e aí a gente analisa como que ele ficou. Lembrando que esse texto acabou de ser escrito, então não tem muita técnica nele e o intuito do rascunho aberto não é isso. É a gente entender o que eu quis passar aqui e aí a gente pode falar se eu conseguir passar com eficiência aquilo que eu queria passar. A história começa assim. Márcia movia-se com pressa pela casa. Pescou uma toalha úmida que havia deixado sobre o sofá. Lavou a pouca louça que usara no café da manhã e tirou as roupas íntimas que pendurou no varal na noite anterior. Deu uma olhada em seu relógio. Seus pais estariam ali logo. Ela parou em frente ao espelho e conferiu sua aparência. Os cabelos louros estavam desgrenhados e uma fina camada de suor cobria seu colo e ombros. Ela se apressou em tomar banho e esfregou-se com pressa. A água quente respingou em seus cabelos, fazendo-a unir as mãos em formato de concha, enchê-la de água e umedecer os fios. 10 minutos depois, ela guardava na sala. Um vestido branco e fresco no corpo, os pés descalços e os cabelos presos em um coque alinhado. Pompom, seu gato branco, ronronava sentado ao seu lado, e Márcia agitou-se pensando na quantidade de pelos que seriam transferidos do móvel para as roupas de seus pais. Ela pegou o gato em seus braços e com carinho deixou-o em seu quarto, fechando a porta. Pegou uma fita adesiva larga na última gaveta da cozinha e a usou para se livrar dos pelos no sofá. Ao som da campainha, ela sobressaltou-se e lançou uma última olhadela na casa e abriu a porta. Jorge e Cristina estavam do outro lado. A calça social preta do pai lançou uma sensação estranha na boca do estômago de Márcia, mas ela logo se desfez ao ser acolhida pelos braços dos dois. Vamos, entrem, pediu ela. Não reparem na bagunça, completou. Os dois entraram e Márcia teve medo de se sentir julgada. Ela havia acabado de se mudar. Aos 28 anos e solteira, pensou que não devia mais morar com os pais e decidiu se aventurar na vida a sós. O apartamento não era tão grande quanto a casa deles. Ela não tinha televisão e a mesa da cozinha precisava funcionar como mesa de escritório às vezes. Além disso, Márcia estava feliz. Era, enfim, independente. Onde está Pompom? Cristina perguntou. Estar no quarto. Não precisava prender o bichinho, Jorge argumentou, sentando-se no sofá. E vê-lo virar uma bola. E ver o virar. Nossa, ficou difícil aqui. E vê-lo virar uma bola vermelha inchada por conta da sua alergia, ela rebateu rindo. Márcia deu poucos passos para chegar à cozinha. Pescou 3 xícaras pequenas no armário e elas não combinavam uma com a outra. Serviu café em uma delas e preparou chá para servir nas outras duas. Márcia odiava chá. Já seus pais não bebiam mais café. Ela precisou andar alguns quarteirões para comprar a caixinha de camomila e, quando os pais fossem embora, pediria que a levassem consigo. Retornando à sala, serviu as xícaras. O sofá não era grande o suficiente para os três, então ela ficou em pé, vendo-os bebericar o chá. Seus pés estavam inquietos enquanto via os olhos da mãe correrem pelo lugar. No entanto, não viu julgamento algum neles. Estamos felizes que esteja se ajeitando, querida, disse Cristina. Ainda parece meio caótico, mas acho que ficarei bem, Márcia afirmou. Todo começo é caótico, Marcinha, mas estamos aqui para o que precisar. O peito de Márcia se aqueceu. Tê-los ali era como um déjà vu. Gravar uma memória nova em um lugar antigo. Ela os amava, mais que a própria vida, e deixá-los foi mais difícil do que esperava, mas sabia que os pais precisavam de um tempo sem ela depois de tantos anos que a dedicaram. Então, com isso em mente, ela decidiu ir. E é isso. Esse é o nosso texto. E agora, algumas coisas que a gente pode pensar aqui. Primeiro, eu precisaria substituir algumas palavras porque eu repeti algumas coisas, algumas palavras assim próximas, e aí a gente poderia buscar alguns sinônimos. Mas mais pro subtexto do texto que a gente pode pensar aqui é quando eu pensei em escrever sobre a hospitalidade, poder ser confortável, eu pensei em alguém que está recebendo alguém na sua casa e que de alguma forma isso pode ser desconfortável, mas esse alguém ama tanto essas pessoas
e quer tanto essas pessoas por perto que tudo bem estar desconfortável para que elas estejam ali. Como que eu pensei que isso poderia ser demonstrado aqui? Uma Márcia estava com pressa porque ela queria que tudo estivesse pronto quando os pais delas chegassem. Então ela tira a toalha do sofá, ela lava a louça, tira as roupas íntimas do varal porque ela não quer receber os pais dela com roupas íntimas penduradas no varal. Ela também se preocupa com a própria aparência, então ela toma banho, ela se arruma, ela alinha os cabelos e ela faz tudo isso com muita pressa. Uma coisa bem interessante que eu quis demonstrar aqui, quando ela tira o gatinho do sofá. Mais pra frente a gente descobre que o pai dela tem uma alergia, então o gatinho não seria bom que estivesse com o pai no mesmo ambiente. E aí a gente vê a Márcia pegando esse gatinho com carinho e levando ele pro quarto. Se você é um pai de pet, você provavelmente vai entender o que tá acontecendo aqui. Normalmente nós que temos os nossos bichinhos, nós não queremos prender os nossos bichinhos quando outras pessoas chegam na nossa casa. Mas quando a história anda e a gente percebe como o pai dela tinha aquela condição, carinhosamente ela tira o gatinho da sala pelo bem-estar do pai. Aí depois ela pega uma fita larga adesiva na gaveta e ela tira os pelos do sofá porque ela se preocupa que as roupas dos convidados dela pudessem ficar com pelos. E esse detalhe da fita adesiva é interessante porque eu queria mostrar alguém que acabou de se mudar, então ela não tem todas as ferramentas necessárias na casa dela pra viver, né, uma vida. Tipo, talvez ela não tenha aquele rolinho e ela tava trabalhando com aquilo que ela tinha. Então, eu acho que aqui eu queria mostrar esse começo de vida. E os pais delas chegam, e tem esse momento de tensão dela se sentir julgada pelos pais, porque existe um contraste entre a casa dos pais dela e o apartamento atual. Então, a casa dos pais era maior e provavelmente estava tudo, né, no lugarzinho. E já na casa dela, ela estava morando num lugar menor. Os ambientes não estavam bem divididos. Ela usava a mesa para comer, mas também para trabalhar. O sofá não cabia os três, só cabiam duas pessoas. E aí a Márcia fica em pé para que os pais se sentem e fiquem confortáveis. Só que aí uma coisa bem legal ainda sobre essa questão da hospitalidade ser desconfortável, a gente vê o Jorge falando, não precisava prender o bichinho. Então, eu acho que essa fala do Jorge e do pai também demonstra uma hospitalidade da parte dele. O Jorge estava disposto a estar no mesmo ambiente com o bichinho, mesmo que aquilo pudesse fazer mal à saúde dele, mas ele estaria disposto porque ele sabe que a filha ama o bichinho. Então, ele estaria disposto a ficar no mesmo ambiente com o Pompom. Então, a hospitalidade na história não é unilateral. Ela também vem da parte dos pais. Inclusive nos comentários que eles fazem, né? De ainda bem que você tá se ajeitando e tudo mais. Outra coisa que fala sobre esse desconforto da hospitalidade é a Márcia não gosta de chá e os pais não bebem café. Então ela precisa sair para comprar chá para os pais e depois ela não vai mais beber aquele chá, então ela fala que os pais vão levar o chá para casa e aí ela serve aquilo para os pais dela. E aí por último, que eu acho que é onde eu queria arrematar essa ideia de hospitalidade, e eu acho que foi o maior gesto de hospitalidade da Márcia, é quando ela fala que ela tinha 28 anos, ela morava com os pais, mas que ela percebia que os pais dela se dedicavam muito a ela, mas que depois de tantos anos ela entendia que os pais dela precisavam de um tempo para eles e se livrarem dela, se livrarem assim, né, dela, para que eles vivessem o resto das vidas deles só eles dois. E aí ela fala que com isso em mente ela decidiu sair da casa dos pais. E isso demonstra a hospitalidade da Márcia. Então, a hospitalidade dela não começou quando ela recebeu os pais na casa dela, mas a hospitalidade dela começou quando ela deixou a casa dos pais para que eles ficassem confortáveis sem ela. E isso aqui é subjetivo, porque não, né, eu já falei, aqui não é sobre certo nem sobre errado, mas esse é o pensamento da Márcia. A Márcia acha que ela deixaria os pais mais confortáveis. Ela já é uma pessoa independente, ela já conseguia se virar sozinha e ela não precisaria continuar ali. Então, ela acredita que esse gesto é uma forma de deixá-los mais confortáveis. E, enfim, esse foi o conto que eu escrevi e eu dei aqui uma breve explicação do subtexto e daquilo que eu queria passar. Lembrando, não tem certo, não tem errado. Talvez você possa ler essa história e interpretar ela de outra forma. E é sobre isso, Rascunho Aberto. Mas o que eu queria passar com isso é que é assim que nasce uma história. Provavelmente eu mudaria boas coisas aqui, né, numa revisão, na hora de reescrever, mas esse é um texto bem cru e que ainda assim está passando a mensagem que eu queria passar.
E é isso, esse foi o Rascunho Aberto, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixe de colocar aqui embaixo o seu comentário. E se você quiser, sugere um tema para o próximo Rascunho Aberto. Pode ser uma frase, pode ser um gênero. Escreve sobre terror, escreve sobre romance. Enfim, pode ser qualquer coisa. Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito animada de escrever sobre o tema que você sugerir. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.